Muito bem. Quero avisá-los, né, que nós estamos gravando a aula, tá certo? E vamos dar início, né, ao nosso 13º encontro, aonde nós vamos fazer mais um exercício do lucro real. Vamos dar algumas informações complementares ainda, né, das adições, das exclusões. Vou fazer um pequeno exercício de baixa de ativo imobilizado para vocês, só para vocês identificarem aonde que fica localizado, né, esse registro na demonstração de resultado, que é extremamente importante, porque, na realidade, a contabilidade societária não tem na sua DRE resultado não operacional, certo? E a contabilidade, na sua essência fiscal, ela efetivamente considera o registro como não operacional, de acordo com a lei tributária, e eu vou mostrar para vocês onde que é a conta que tem que ser colocado esse lançamento, né? Tá certo? E depois de feito esse exercício, que nós já demos o início, né? Quando eu digo demos o início, eu só deixei para vocês, né? Para vocês, na realidade, tentarem fazer, né? Apesar que não é difícil, é facinho. Mas eu também já vou entrar daí com algumas considerações do lucro trimestral, tá? Que no caso seria o lucro real, né? O lucro real trimestral, o lucro real anual, né? Levando em consideração que, na realidade, tanto o mensal como o trimestral como o anual, em termos de contabilidade, em termos de registros contábeis, em termos de controles, etc., tal, continua tudo a mesma coisa. O que você falar para um serve para o outro. A única diferença que existe, e que daí muda o aspecto da tributação, é com relação ao tempo. E que não poderia ser diferente, né? Tá certo? Porque se você tem um lucro anual, você, na realidade, tem dos 12 meses. Se você tem um lucro trimestral, você vai ter do trimestre. Então, nesse sentido, vai dar um impacto tributário. Tá? Então, eu vou pelo menos deixar dicas para vocês, de na hora de vocês até virem a manter contato com essas duas possibilidades, vocês já terem pelo menos uma ideia do qual o melhor caminho que vocês podem tomar, né? Não no sentido até de efetivamente dizer que tudo, né, funciona adequadamente, mas pelo menos serve como um posicionamento de crítica para vocês, ok? Eu sempre digo que alguém que já atravessou uma floresta, né, acima de tudo, vamos dizer assim, com um terreno bastante fechado, praticamente abrindo o caminho mesmo, certo? É óbvio que essa pessoa ela tem um conhecimento na frente de quem nunca foi, né? De alguém que nunca atravessou uma floresta ou um campo, né, totalmente fechado. Isso não quer dizer que efetivamente não se possa, quem nunca visitou ou fazer uma travessia aqui, até não possa saber mais de quem já fez. Mas sempre quem já viveu a experiência já passou por um caminho, já sabe as situações que ocorrem, certo? Muito bem. Então, o objetivo é pelo menos dizer, ó, aquele caminho está bom, aquele caminho não está, aquele lá está parado, aquele lá está cheio de árvore, mais ou menos assim, né? Mas sempre, trabalho é da própria pessoa. Qualquer que seja a situação. Para qualquer profissional, para mim, para você, para quem quer que seja. Tá? Muito bem, então vamos lá. No último encontro, eu tinha deixado para vocês aqui essa demonstração de resultado. Acho que devia ser as últimas os últimos 2 ou 3 slides. Eu só peguei de lá e puxei para cá, só para
para deixar sempre formatado dentro da própria aula, né? Mas também está lá. Tem que estar gravado, né? Bom, você sempre quiserem fazer consulta, você sempre tem os materiais na mão de vocês. Então, ao olhar essa demonstração do resultado, nós temos que sempre olhar com olhos clínicos, tá certo? Você ter uma percepção, você ter uma leitura, né, do que aquilo representa, certo? Às vezes você vê alguma leitura que até fica difícil do entendimento, né? Por exemplo, de repente a cidade XYZ fica lá no mar do Egeu, que foi da antiga Palestina, que foi para não sei da Grécia, que foi da Índia. Pô, você começa a olhar tudo aquilo lá, pô, você não sabe o que é o mar Egeu, você não sabe o que é a Índia, não sabe o que é a Turquia. Qual a compreensão que você tem disso, né? Então, daqui a pouco alguém escreve isso, mas para dizer, olha, é um campo de ligação entre, digamos lá, a cidade X e a cidade Y. É só isso, entende? Então, é um ponto de ligação daqui para lá, certo? Mas alguém que escreve, daqui a pouco diz, porque passa pelo mar Egeu, passa pelo Mediterrâneo, passa o Oceano, era a Índia, era um país hindu, é tudo balela. É lógico que, no sentido técnico, certo? Ela tem uma grande profundidade, mas uma pessoa que nunca viu aquilo não sabe. Então, isso quer dizer que a mesma coisa serve para quando você estiver estudando, tá? Então, muitas das coisas que às vezes até eu mesmo fale, alguém fale, se você não tiver lá uma ideia, daqui a pouco você tem que ir lá para tentar descobrir o que é, o que não é, entende? Mais ou menos assim. Em regra, eu tento evitar o máximo possível essas situações. Eu procuro já ir direto mesmo no assunto e, didaticamente, fazer o que seja melhor. Mas nem sempre isso é possível, porque você tem que dizer o que está na lei, não tem outro jeito. Se a lei diz que é lá, não tem outro jeito. Entende? Então, nesse caso aqui, observe o seguinte: essa estrutura de resultado, ou essa DRE, ela refere-se somente a um mês, só um mês de março. Mas por que o Souza faz questão de dizer isso? Porque o que acontece é o seguinte: você tem um lucro real anual que você efetivamente pode fazê-lo mensal pela estimativa. E você tem o lucro real trimestral. Bom, em tese, então você vai ter que ter sempre as ideias de lucro real do mês, do trimestre do ano, ou do caminhar do ano, entende? Sempre vai ter que ter, né? E daí, se você estiver fazendo somente um mês, isso serve de parâmetro para vocês saberem efetivamente o limite que você teria para não pagar efetivamente os 10% de excesso. Então, por isso que é importante, primeiro, você saber que o limite do lucro no ano, que você pagaria só a alíquota básica, que seria de 15%, é de 240 mil. Somente depois daquilo que passa, é que efetivamente você tem uma adição de 10%. Muito bem. Se você pegar o 240 e dividir por 12, vai dar 20 no mês. Se você estiver fazendo lucro real por estimativa, mas você tem que fazer a apuração mensal, por exemplo, você pode apresentar a hora que você quiser. O que ocorre? Você, na realidade, precisa saber essa situação, pelo menos do mês. Tá certo? Muito bem. Se você já tiver no trimestre, você tem que saber que daí no trimestre é 60 mil. O que passar, paga 10%. Bom, então nós estamos aqui até provocando essas situações para vocês, de colocar de propósito, que é um mês só para vocês se familiarizarem com essa ideia. Muito bem. Então, aqui, sem entrar no mérito da parte da receita, do CMV, etc., partindo aqui da despesa operacional, o total de despesas administrativas. Eu fiz questão aqui de deixar destacado para vocês as despesas com brindes, né? Por que eu já estou deixando destacado? Para vocês se lembrarem das adições, das exclusões. Muito bem. E nesse caso, nós vamos verificar cada uma delas. Aí tem auto de infração, tem não sei o quê, tem... Muito bem. À medida que eu for falando, eu vou puxando aqui, vai dando efeito e vocês vão acompanhando. Mas vejam bem, no slide que vocês têm, está no rodapé do slide, ali onde tem a indicação
da receita financeira que está na DRE, que é 15 mil. Ou seja, a empresa fez a aplicação financeira, teve uma receita de 15 mil. Mas quando ela fez o resgate, foi retido na fonte R$ 1.300. Como foi retido na fonte esses R$ 1.300, ele evidentemente vai ficar no ativo circulante, como um imposto a recuperar. Ok? Muito bem. Então, eu fiz questão de puxar aqui, aquela informação que você tem no rodapé, na própria linha da Receita Financeira. Só para lembrar vocês, porque é uma questão de espaço que eu preciso ter aqui. Então, isso vai dizer que a hora que eu der o clique aqui, esse 1.300 vai sumir. Mas não esqueça que tem esse 1.300 aí. Está no rodapé, ok? Então, vamos lá. Aí, cada uma dessas situações eu vou comentando com vocês aqui. Ó, 1.300 já sumiu. Vamos lá. Primeiro passo de tudo, vocês lembram que eu já discorri sobre a despesa com brinde, etc. tal, que às vezes tem a discussão que esse brinde poderia ser uma despesa de marketing, não sei o quê, papapá. De qualquer maneira, eu estou colocando aqui a despesa do brinde como indedutível. Se ela é indedutível, isso vai dizer que o imposto de renda não acata ela como dedutível. Então, nós vamos ter que adicionar ela, fazer a adição. Por quê? Porque se ela está aqui para cima, esse lucro de 125 aqui embaixo, o lucro antes do imposto de renda, está contido com ela. Mas o fisco não aceita. Se o fisco não aceita, nós temos que expurgar, fazer o expurgo dela, tirar. A maneira de tirar é somando com 125, você anula. Tá certo? Quando você pega os 125 lá e soma com 1.500, você excluiu a despesa, literalmente excluiu. Tá? Muito bem. Então, essa primeira aí vai ser adição. Agora, vamos para a segunda. A segunda, que também está como indedutível, tá? Outro detalhe, essas informações que está aqui, eu estou dando efeito aqui, que está aparecendo aí na cor vinho vermelho, mais ou menos assim, evidentemente que no material, na planilha que vocês têm lá, não consta, mas agora na gravação vai constar, né? Então, isso aqui está sendo colocado para facilitar aí, para dar um visual para vocês, para facilitar o aprendizado. Mas vejam bem, o auto de infração. Um determinado fiscal foi lá nessa empresa, que é uma empresa comercial, a LKW, e ele, através das fiscalizações que ele fez lá, etc., tal, ele acabou detectando que alguém fez os registros errados com relação ao ICMS de uma outra época anterior. Tá? De uma época anterior. Muito bem. Então, logo ele percebeu que o ICMS foi recolhido a menor, por exemplo, no caso, faltou lá naquela época 3.800, o que ele fez? Ele lançou um auto de infração, certo? Ele largou um auto de infração. Esse auto de infração, pelo fato desse auto estar fora da competência, porque, de repente, ele está verificando essa informação aqui, ele está fazendo esse lançamento desse auto aqui, nesse ano aqui de março de 2007, mas esse auto de infração já se refere, se de repente, a um período anterior, certo? Então, o que acontece? O valor que ele lançar é totalmente indedutível e tem que ser adicionado. Por quê? Por duas situações. Primeiro que a multa é multa punitiva. Multa punitiva, auto de infração. Acabou. Não é uma multa espontânea, punitiva. Então, é indedutível. Segundo, se ele pegou erro na contabilidade, qualquer que seja o lançamento, de períodos anteriores àquele ano que ele esteja fazendo, por exemplo, vamos dizer que está fazendo 2007, vamos dizer que seja de 2006, ou 2005, 2004, anteriores. Isso vale dizer que esse erro ou esse complemento não foi feito na época devida, portanto, competência. Se esse erro efetivamente for feito a posteriori, não é dedutível. Não é dedutível. Certo? Essa é a lei. Essa é a lei. Bom, então,
Vamos ter que adicionar a esse auto de infração aí. Opa, vocês vejam ali os devedores duvidosos da PEC, né, que é uma provisão. Eu já disse a vocês que quando se é feito a PEC, é indedutível. Pronto, acabou, já está ali, ó, R$ 4.300, indedutível. Seguinte, opa, aqui tem uma conta na demonstração de resultado que está sendo dita da seguinte maneira: furto de dinheiro da tesouraria, certo? Então, isso vale dizer que alguém que trabalhava na organização acabou subtraindo dinheiro lá do caixa, do banco, alguma coisa assim, certo? Eu fiz questão de colocar para vocês furto de dinheiro na tesouraria, muito embora, muitas empresas até de repente não coloquem esse nome na conta, tá? Porque se a empresa coloca esse nome, furto, certo? E alguém lê o balanço dela, o que, que vai acontecer? Dizer, pô, essa empresa tem funcionário que está metendo a mão, alguém está metendo a mão, pega mal. Vocês já viram, porventura, algum banco dizer que foi furtado dinheiro por funcionário, assim? Nunca vão dizer. Porque se começar a dizer que tem furto, as pessoas não depositam dinheiro lá, entende? Vão dizer que não tem controle, que é perigoso, que não sei o quê. Então, o que, que acontece? A Receita Federal, para considerar esse furto como dedutível, é necessário que vá até a delegacia e faça um BO, um registro, em que alguém lá, o responsável, a empresa lá, tem que dizer, olha, sumiu o dinheiro da tesouraria, não sei o quê, papá. Dependendo da situação, até eles podem fazer uma investigação lá, etc. Só que tudo isso pode chegar ao conhecimento público, pode desgastar a imagem da empresa. Então, a empresa simplesmente passa batido, diz, não vou dar o registro para ninguém, acabou o papo. E não fazendo isso, adiciona. Além dela ter o dinheiro subtraído, né, da tesouraria ou coisa assim, evidentemente, o imposto de renda não vai acatar como dedutível, ele considera indedutível, então tem que ser adicionado esse valor. Ah, mas e por que a empresa registra? A empresa registra porque tem que registrar todos os fatos, né? E, quer dizer, não tem efeito societário também. O dinheiro que é subtraído vai mexer no dividendos, no lucro dos acionistas lá, entende? Então tem que ver isso aí. Então, furto, a diferença entre furto e roubo é que o furto geralmente não ocorre com armamento. Não tem faca, revólver, aí se diz roubo, certo? Muito embora seja um termo técnico para efeito jurídico, então somente isso, né? Mas a população, ela é indiferente, né? Ou furtar ou roubar é a mesma coisa. Tá? Muito bem. Aí, eu também fiz questão de colocar para vocês uma situação polêmica, que é a doação para a igreja, certo? As doações, sem ser aquelas que eu já passei para vocês, que são de sociedade civil sem fins lucrativos, não sei o quê, papapá, ONG, ou aquelas que sejam sociedades que as próprias empresas fazem para os funcionários, filhos de funcionários, limitado a 2% do lucro operacional, 1,5%, a igreja em si não tem essa situação. Ah, Souza, eu conheço uma igreja que fazem pesquisa, tal. Se ela tiver, é dedutível. Entra na lei. Tá? Se não tiver, não entra na lei, não adianta. Ok? Outro detalhe, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, sempre tem na televisão, na Globo, no SBT, aqueles finais de ano lá, para arrecadar dinheiro para as crianças e não sei o quê. E diga-se passagem, é um trabalho magnífico, um trabalho extraordinário, porque estão ajudando pessoas carentes, com deficiência, um monte de coisa nada. Mas a própria televisão em si, o valor que ela arrecada, se não tiver por trás disso uma empresa que esteja naquelas constituições que nós passamos para vocês, evidentemente será indedutível.
Tá? É óbvio que por trás tem que ter, de repente, algum desses organismos que está legalmente constituído para receber doação, não tem problema, certo? Tudo bem. Vamos dar continuidade. Opa, agora que nós não temos ali mais despesas, né, nesse sentido, sempre trabalhando com as mais principais, e daí vocês é que devem avançar, né, na busca, no conhecimento de outras cotas. Eu fiz questão de colocar ali em outras receitas operacionais, no total de R$ 5.300, duas receitas. Uma que é a receita de aluguel e a outra que é a receita de dividendos. A receita de dividendos, quer seja de grande porte, empresa de grande porte, que seria equivalência patrimonial, ou de pequeno porte, vamos assim dizer, né? O investimento, não a empresa, o investimento de pequeno porte ou não relevante, na realidade, também é uma receita não tributável, porque a empresa que está recebendo, ela é a compradora, a investidora. A tributação ocorre lá na empresa de origem, portanto, é investida. Então, se lá pagou já os tributos, aqui não vai pagar, aqui simplesmente entra no seu balanço somando no tributo no lançamento original, né? Tá certo? Você tem que aumentar o teu investimento contra a receita. Mas essa receita não é tributável, perfeito? Tudo bem. Feito isso, então vocês vejam que até para escolher somente algumas contas, né? Nós fizemos tudo isso aqui para agora nós, com base nessas informações, sair da contabilidade e vamos agora na ECF. Vamos entender que nós estamos indo para a ECF para fazer isso aí, ok? Vamos lá. Antes disso, acho que deve ter alguns recadinhos aqui. Primeiro passo, eu deixei para vocês aqui uma pequena planilha, praticamente com essas contas, tá? E serve-se para as demais, tá? Aonde eu coloquei ali que sempre que a gente faz adições, tem duas condições. Ou é uma adição permanente, não tem volta, não tem ajuste, ou é uma adição temporária. Muito bem. Então, eu fiz questão de dizer que a doação é uma adição permanente, não tem retorno. O que mais? Os brindes é uma adição permanente, não tem retorno. O auto de infração não tem, só vai tudo quando é permanente, vai tudo no ar. Tudo no ar. O furto do dinheiro é permanente. Agora vocês vejam que a PEC, ela é temporária. Por que ela é temporária? Porque se ela foi constituída, isso vai dizer que no momento futuro ela vai ser revertida ou ela vai ser baixada. Qualquer que seja a condição, você vai ter que voltar com ela para o LALUR. Ela foi adicionada, você vai ter que voltar com ela com a exclusão. A reversão nada mais é do que excluir o lançamento anterior e depois você faz o lançamento certo. Nós já fizemos isso no encontro passado, exaustivamente. Tá? Muito bem. Então, eu deixei registrado para vocês aqui, para vocês não esquecerem, beleza? Muitos dos livros, às vezes, não trazem essas informações. Outro detalhe, quando você escritura o LALUR, o ELALUR, isso vai através de escrituração digital, né? O SPED, tá? Então, por exemplo, eu fiz questão de pegar aqui a PEC, ó, dia 31 de março de X7, PEC LD, mês de referência total, crédito 4.300, o saldo é de 4.300. Muito bem. Essa parte aqui é a parte B, que é o campo B na ICF, aonde você registra. Então, quando você faz a demonstração, fica na parte A. Da parte A, aquelas que são adições temporárias, elas vão para a parte B e retornam.
certo? Muito bem. Só que esse débito ou esse crédito não é débito ou crédito contábil, é débito ou crédito de conta corrente, certo? Porque a Receita Federal trabalha com crédito e débito, mas de conta corrente, não de lançamento contábil, ok? Então, isso vai dizer que nós, pelo fato de termos adicionado a conta, a PEC, a provisão, no valor de 4.300, nós pagamos o tributo. E se nós pagamos lá pela parte A, isso vai dizer que nós vamos ficar com esse crédito. Porque o que é esse crédito? O dia que nós revertermos, nós efetivamente não vamos tributar, vamos excluir, né? Certo? Tirar da tributação. Então, com esses exemplos e mais o que eu vou fazer ali, a complementação, nós fechamos praticamente a demonstração do resultado e o LALUR. Tá? Muito bem, vamos lá. Então, ó, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos literalmente escrever em português. Assim como você faz a demonstração do resultado, o balanço, você está escrevendo em português e colocando os valores. Tá? Então, o que acontece? Como aquela demonstração do resultado lá foi de 125 mil, e esse lucro ele vem da DRE, porque ele é o lucro antes da CSL e do Imposto de Renda. Isso aqui é feito fora da contabilidade. Não tem nada de contabilidade. Pelo contrário, nós temos que fazer esse preenchimento aqui para nós encontrarmos tão somente os valores do imposto, se aplicável, do imposto de renda CSL, só isso. Aqui é uma conta, é um demonstrativo de mais e menos, tá certo? Muito bem. Então, a própria lei diz que para fazer as adições à exclusão, está lá no regulamento do imposto de renda, os artigos 208 para frente, etc. Você começa como lucro da contabilidade e você faz as adições e exclusões. Bom, então, vamos lá. Qual foi a primeira identificação que nós tivemos lá? Opa, despesa com brindes. Então, a despesa com brinde vai ser adicionada ao lucro. O que é adicionada? Vai ser estornada, né? Vai estornar o lucro, né? Porque ao fazer o estorno, esse lucro sobe, né? Ok? Então, só estamos trazendo de lá para cá o que nós já fizemos lá, o que já identificamos lá. Então, despesa com brinde, 1.500. O auto de infração, 3.800. A PEC, olha a PEC aí, ó, 4.300, está sendo adicionada. O furto de dinheiro está sendo adicionado. E a doação para a igreja. Então, observem que se foi feito 5.000 reais de doação para a igreja, nós não vamos adotar aquele percentual de 1,5% ou 2%, porque não é aplicado. A igreja não é uma sociedade civil, não é uma sociedade de pesquisa, etc. Só se ela tiver alguma coisa lá, algum campo, alguma atividade que possa estar trabalhando em conjunto com a atividade religiosa, tudo bem, né? Você veja, por exemplo, daí não seria igreja, né? Vamos pegar algumas instituições de ensino, né? Vamos pegar, por exemplo, que eu sei, a PUC, né? A PUC é uma instituição de ensino, mas ela tem por trás toda uma, uma responsabilidade, digamos assim, religiosa, né? Tá certo? Agora, a partir do momento que ela tenha lá no seu lado de pesquisas, etc., os parâmetros legais, ela pode receber doação dentro daqueles padrões, não tem problema nenhum. Então fica a observação para vocês aí. E daí o que acontece? A partir do momento que você individualizou cada uma delas, a hora que você preenche aqui, inclusive, eu não coloquei, mas também
vai ter informações do lançamento contábil, do registro, etc. Tal, né? Que puxa, o sistema puxa as informações do lançamento. Né? Então, o que acontece? O total de adições, R$ 16.200. Então, esse 16 mil vai ser somado com os 125, vai para 141, né? 11 vai 1, acho que é isso aí, 141. Muito bem, continuando. Opa, e o que nós vamos excluir? Vamos excluir a receita de dividendos, de 2.300. Coloquei em cor azul para vocês, aí é o totalizador. Ó, agora nós temos o lucro, adição e exclusão. Fazendo a subtração disso, nós vamos ficar com o lucro real tributável. Vocês observem que o lucro real ou lucro tributável, certo? Se não tiver mais nenhuma compensação, e mesmo que para o final, sempre vai ser base de cálculo. Lucro real, lucro presumido é base de cálculo. Tá? Então, o lucro real tributável foi de 138.900. Pô, espere só um pouquinho. Se foi 138.900, opa, passou de 20 mil reais. Ó, já fique ligado. Passou de 20 mil reais. É o lucro real. Tá? É um mês só. Então, a partir do momento que nós não temos prejuízos anteriores, nada, então o que acontece? Vamos aqui aplicar a alíquota básica ou a alíquota normal, que é de 15%. Aplicando os 15% em cima desses 138.900, isto vale dizer que vai dar 20.835 a alíquota básica. Ah, mas espera só um pouquinho. O 138 passou de 20. Opa! Então nós vamos ter que calcular adicional aqui também. Ó, nós vamos calcular 10% de adicional, que seria 138.900, que é o lucro do mês, menos 20 mil, que é o limite de um mês, somente março, fica 118. Multiplicado 10% vai dar 11.890. Se esse cálculo aqui fosse feito dentro do trimestre, fechamento do trimestre, então seria 138.900 menos 60 mil. Se esse resultado fosse do trimestre. Menos 60 mil, então ainda pagaria, né? A gente pagaria o adicional de 10%. Se esse resultado fosse anual, nós não pagaríamos o adicional, porque daí o anual, o limite é 240 mil. Tem 138.900, então não pagaria. Ok? Muito bem. Feito isso, o total do imposto de renda, tá, vai ser a somatória dos dois. A somatória dos dois vai dar 32.725. A recomendação que eu dou é que quando ocorrer isso, ou qualquer controle atrás do DARF, né, do pagamento, sempre deixe o valor indicado de 15% e o de 10%, né, para vocês terem para controle. Se um dia você pega o DARF lá, você sabe qual é o controle. E ali mesmo você já tem informação. Porque senão você vai ter que um dia pegar o DARF e ir lá nos controles, vai ter que checar. Muitas das vezes você precisa ter informação rápida, você não pode ficar, né, navegando para achar informação. E o que acontece? Agora nós temos aqui a CSL, né? E a CSL deu 12.501. E daí a alíquota da CSL é de 9% sobre o lucro real, sobre os 138.900, ok? Feito isso, deu aquele valor ali de 12.501. Muito bem. Vamos ver se tem aqui mais alguma. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Se vocês observarem agora, o imposto
o imposto de renda que tem que ficar na DRE, na demonstração do resultado, portanto, despesa, é exatamente o 32 aqui de cima, o 32.725. Mas veja que eu fiz questão de deixar indicado aqui para vocês o imposto de renda que está retido na fonte daquela aplicação financeira de 15 mil. Está lá no ativo circulante. Se porventura for só esse valor que tenha lá, então você vai deixar no passivo circulante o valor de 31.425. Mas, se a empresa andou fazendo pagamentos do imposto de renda de forma antecipada, também vai estar no ativo circulante, junto com o que está retido da aplicação financeira. Então, tem que fazer a soma dos valores que foram antecipados no ativo circulante e daí compensar com o passivo circulante. Por isso que a demonstração do resultado tem que ser de 32. Ok? Então, também deixei as informações para vocês ali, e deixei ali, ó, veja, né, os pagamentos antecipados, se tiver. Muito bem. Depois que a gente conclui o preenchimento da ECF ou do ELALUR, o ALUR eletrônico, com base na identificação, ou seja, nós conseguimos identificar a base de cálculo e o valor dos dois tributos, ou seja, do imposto de renda e da CCF. Agora, uma vez identificado, a gente tem que voltar para a contabilidade, temos que retornar para a contabilidade para fazer o registro, né, desses dois tributos, tá certo? Então, vamos voltar para a contabilidade, na DRE. Vocês vejam, e eu, inclusive, aqui na DRE, apaguei todas aquelas informações, né, que tinha lá em dedutível, aqui eu apaguei porque nós estamos na DRE. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 125 mil, que é o lucro contábil. Independente de se vai adicionar, não vai adicionar, se pagou multa, se pagou doação, a empresa apresentou esse resultado. Ela apresentou esse resultado. Ah, se o imposto de renda vai aceitar ou não o furto lá, etc., o caixa dela diminuiu. O caixa dela diminuiu. Então, o que ocorre? O resultado societário é isso aí, é 125. Se o resultado societário é 125, sem o tributo, nós vamos acrescentar o tributo agora. Ó, e daí nós vamos colocar ali o 12.501, que é o valor da CSL. Colocamos um valor, fazemos a subtração, ficamos com 112. E agora vamos colocar o imposto de renda. E colocamos o 32.725 do imposto de renda e ficamos com o lucro final lá em 70 e poucos. Então, o que acontece? Somente depois que a gente agora fecha a demonstração do resultado, tá? Na ordem normal das coisas, né? Somente depois desse momento aqui é que o balanço vai ser fechado e, além do balanço, vão ser fechadas as outras demonstrações, né? Tais como demonstração de fluxo de caixa, demonstração do valor agregado ou adicionado, etc., DMPL, DLPA e tantas demais demonstrações. Porque daí você está com a matéria-prima principal, que é a demonstração do resultado e o balanço, as outras demonstrações derivam das duas. Qualquer dúvida que efetivamente se precisa, você consulta o diário, razão lá para apoio, daí certo? Mas vocês vejam que para o imposto de renda, o que precisa é só isso aí, só identificar a CSL e o imposto de renda. Então, não tem dificuldade, né, para a gente fazer aí o lucro real, certo? Depois que você vai treinando, as coisas ficam mais fáceis. Muito bem. Agora, eu quero explicar para vocês
sobre a baixa do ativo imobilizado. Muito bem, vejam lá. Estou dando um exemplo bem simples aqui, que é o que interessa, dizendo para vocês que a empresa tem na sua contabilidade, lá no grupo do imobilizado, um valor líquido. O que é o valor líquido? É o valor original que a empresa tem de um veículo, ou veículos, né? Que é de 125 mil, mas desses 125 mil, já foram depreciados 90 mil, portanto, tem depreciação acumulada de 90 mil. Bom, se ela comprou o veículo por 125 mil e já depreciou 90, o custo da contabilidade é de 35 mil. Muito bem. Se nós levarmos em consideração que a empresa, de posse desses dados, vendeu esse veículo, e ela vendeu esse veículo por 33.500, isso vale dizer que ela vendeu o veículo com um valor menor do que o custo dele. Qual é o custo dele? 35, certo? 35 o valor dele. Ela vendeu por 33. Muito bem. Se ela vendeu por 33, o que aconteceu? A venda desse imobilizado, uma vez praticada, causaria um prejuízo na venda desse carro, desse automóvel, de R$ 1.500. Por quê? Porque foi vendido por um valor menor do que o próprio custo, ou seja, 35, né? Ok? Seria exatamente os 1.500. Então a empresa vendeu com prejuízo. Ótimo. Nada demais. Vamos lá. O que aconteceria, então, com a baixa desse ativo não permanente ou imobilizado ou não circulante? Novamente, vamos fazer de conta, e nem vamos nos preocupar aí com quanto vender, o estoque, nada disso. Já vamos pegar da metade da demonstração do resultado para baixo, que é o que interessa para nós. Entender o efeito da baixa do ativo não permanente, não circulante, né? Vamos imaginar que a empresa está com um lucro operacional, lucro bruto de 40 mil. E daí, ela, lançando as suas despesas de 52 mil, isto vale dizer que ela estaria no prejuízo, né? Porque se ela tem 40 mil de lucro e ela tem um total das despesas operacionais de 52, ela estaria com um 8 de prejuízo, né? Mas acontece que ela também teve outras receitas operacionais, no valor de 17 mil. Quais as outras receitas? Aquelas que são esporádicas. Ela teve uma receita de aluguel de 10 mil, teve a receita de frete de 17. Então, ela teve mais 17 mil de receitas, não da atividade principal, atividade secundária ou não operacional pela visão fiscal. Muito bem. Se isso ocorreu, o que acontece? Ela pegando 40, que é o lucro dela, com mais o 10, daria um total de 52, né? 52, não, 17. 57. 17 com mais 40 dá 57. Então, ela teria um total, antes das despesas, né, de 57 e, consequentemente, as despesas operacionais de 52. Então, ela ficou com 5 mil. Então, ela está com 5 mil positivo, antes da baixa do imobilizado.
Esse imobilizado lá que nós fizemos, ele foi baixado ali na DRE com prejuízo de R$ 1.500. Muito bem. O que eu queria que vocês percebessem? Que logo após o lucro operacional, vamos assim dizer, tá? Ou ainda podemos dizer que é o lucro antes da CSL do Imposto de Renda, tem um outro campo na contabilidade societária que chama outras receitas ou despesas operacionais. Porque na contabilidade societária não existe campo não operacional. Esse grupo de outras receitas ou outras despesas operacionais na societária para o fisco. Algumas dessas situações são evidentemente não operacionais. Então, a baixa do ativo imobilizado, etc., tem que estar nesse campo ali embaixo, antes do imposto de renda. Muito bem. Ao se fazer isso, o que acontece? A empresa tinha um total de 5 mil, menos o 1.500 da baixa do ativo imobilizado com prejuízo, ela então ficou com um lucro antes da CSL do imposto de renda de 3.500. Muito bem. Eu só coloquei ali para vocês o imposto de renda, só os 15%, só para explicar. Então, vocês vejam que ela, a empresa, ela pagaria 15% do imposto de renda sobre esse saldo positivo de 3.500. Portanto, o prejuízo com a baixa do ativo não circulante, portanto imobilizado, e ali vai entrar tudo que for não circulante, tudo, desde participação societária, desde edifícios, de máquinas, de tratores, ali que vai estar o resultado, ou como receita, ou como despesa, ou prejuízo, com a venda ou alienação de ativo não circulante. Muito bem. Se acontecer isso aqui, não tem problema nenhum. Beleza? Ótimo. Ó, quando o lucro operacional é superior ao prejuízo na venda de ativo não circulante, que é um resultado fiscal, calcula-se normalmente a CSL por cento. Normalmente. Muito bem. Para maior compreensão, vamos ver o que diz o artigo 43 da 12973, que também está no regulamento de imposto de renda. Tá? O artigo 43 da lei fiscal, que é 12973, é fiscal, 2014, né? Ela diz o seguinte: os prejuízos decorrentes de alienação de bens e direitos do ativo imobilizado, ainda que seja investimento, e mesmo que seja intangível, ainda que seja reclassificado para o ativo circulante. Estava no não circulante, eu vou passar para o circulante, vou dar um migué na cabeça. Não adianta que ele dá migué, porque eles acompanham isso aí. Que efetivamente tenha a intenção de venda, poderão ser compensados nos períodos de apuração subsequente ao de apuração somente com lucros da mesma natureza. Ora, o que isso quer dizer? Às vezes, essa operação, ela evidentemente está lá no ativo não circulante, mobilizado. Alguém que já sabe que vai vender com prejuízo e também vai ter prejuízo da operação, acaba fazendo um lançamento contábil do não circulante para o circulante, acaba vendendo lá, efetivamente até não apura, de repente, corretamente, ou até apura corretamente, mas considera como se fosse com prejuízo lá, a venda de mercadoria com prejuízo. Você pode vender estoque com prejuízo, concorda? Bom, se porventura isso ficar caracterizado, conforme a lei está dizendo aqui, isto vale dizer que
as operações só poderão ser efetivamente consideradas dentro da mesma natureza. O que quer dizer isso? Se o prejuízo for operacional, é operacional que compensa-se com o lucro operacional nos anos seguintes. Se o prejuízo for não operacional, ele no ano seguinte não poderá ser compensado com o operacional. Vai ter que ser não operacional. Ah, mas isso é pepino, Souza. Sim, isso é pepino, porque daí, no caso desse veículo, vamos assim dizer, tá? Ele só poderia ser efetivamente considerado como dedutível se porventura tivesse a venda de um outro ativo não circulante, do grupo não circulante, né? Um outro imobilizado, e que lá tivesse lucro. Só que, vamos imaginar que lá tivesse um outro, ou venha a ter um outro resultado lá no ano seguinte, no período seguinte, e a empresa, digamos lá, daí vendeu um outro veículo lá, e esse outro veículo ela vendeu com 20 mil de resultado positivo. O que acontece? Da mesma forma que você só pode apurar os 30% do lucro nesse período, lá também, você, mesmo que tivesse lá, por exemplo, 1.500 de lucro lá, você só poderia abater 30%. Como você abate 30% aqui, também abate 30% lá. Então, o prejuízo com a venda de ativo não circulante, ele efetivamente é problemático e tem que ser observado. Ok? Não se aplica quando efetivamente for baixa de ativo imobilizado por obsolescência, porque já se tornou imprestável, obsoleto, ou sei lá, qualquer coisa assim. Vocês vejam ali no artigo 43, que ali diz, quando tiver a intenção de venda, a baixa de ativo imobilizado sem essa intenção, não tem problema. Daí não precisa fazer esse controle. Ok? Muito bem. Agora, eu vou efetivamente mostrar um exemplozinho para vocês aqui, para melhor gravar isso aí. Vamos lá. O lucro operacional compensando o prejuízo não operacional, abaixo do imobilizado. Muito bem. Ocorrendo uma situação assim, todo o prejuízo será considerado não operacional, pois o resultado total do período foi negativo, porém menor do que o resultado não operacional. O que quer dizer isso? Opa, espera só um pouquinho. Na realidade, eu tenho aqui um lucro operacional de 1.000 da operação. Se nós pegássemos esse mesmo veículo lá, esse 1.500 aí que foi prejuízo, e colocássemos aqui na DRE, o que acontece? Esse prejuízo não operacional, ele automaticamente comeria, ele mataria todo o lucro operacional e ele ficaria ainda um prejuízo de 500. Esse prejuízo de 500 para os períodos seguintes só vai poder ser baixado com lucro não operacional. Não vai mais ser possível baixar de atividade operacional. Não pode baixar. Não pode compensar. Porque ele acabou com o operacional. Ah, Souza, mas a contabilidade societária no padrão internacional diz que tanto faz, que tudo que acontece na empresa é operacional. Sim, societariamente falando, tributariamente falando, não. Tributariamente falando, sempre tem uma pedrinha no caminho, sempre tem uma pedrinha, tem que pisar na pedrinha. Ok? Quando se fala em reforma tributária, ninguém mexe nessas coisas. Tudo isso aí acontece desde 1995, para você ter uma ideia. Muitos de vocês não eram nem nascidos, acho. Muito bem. Agora, observe ainda. Ó, portanto,
todo prejuízo que vai ser escriturado no valor digital de 500 será considerado não operacional. E ele somente poderá ser compensado por meio de lucros não operacionais, a partir desta data. Só a partir dessa data. Isso aí fica uma situação muito difícil. Se for pouca coisa, tudo bem, mas se for uma venda de um edifício, coisa assim, é complicado. Praticamente não compensa. Muito bem. Prejuízo operacional e não operacional no mesmo período. No mesmo período. Opa! Se isso acontecer dentro do próprio exercício, você vai ter prejuízo operacional e vai ter prejuízo não operacional. Nos períodos seguintes, você vai ter que aplicar os 30% separado. Operacional 30%, não operacional 30%. Não pode juntar, não consolida. Porque a lei não permite fazer isso. Tá? Então, veja lá. A empresa teve um prejuízo de 3 mil, que é operacional. Mas ela também teve uma baixa de ativo imobilizado de 1.500, que é não operacional. Bom, o total do prejuízo da empresa para a contabilidade societária é R$ 4.500 o prejuízo, mas tributariamente você tem que deixar separado. E a hora que você vir a ter lucros na atividade operacional, na parte do 3 mil, você vai ter que aplicar 30% do lucro real daquele período para compensar os 3 mil. Se naquele período a empresa não tiver nenhuma venda de ativo não circulante, de ativo imobilizado, e ela não teve essa operação, o 1.500 fica guardadinho lá, não se mexe nele. O 1.500 não pode ser usado para poder abater do operacional mais. Ah, mas daí no outro ano também não vai ter venda de ativo imobilizado. Vai ficar lá. Ah, só daqui 3 anos que vão vender imobilizado lá com lucro lá, e acho que vão vender com lucro com R$ 2.000. Você só vai poder usar 30% dos R$ 2.000. Ainda vai ficar com 1.500 ainda para saldar. A área tributária é tributária. E ela tem um monte de caminhos que ela mesmo fez nessa floresta para efetivamente manter a tributação, para não perder a arrecadação. Se isso tem consonância com a ciência contábil, não tem. Não tem. São duas coisas diferentes. Muito bem. Agora, vamos ver um pouco do lucro real. Mas agora é trimestral, Souza. É tudo a mesma coisa. Só muda o tempo. Mas vocês já escutaram em finanças que tempo é dinheiro? Lógico que tempo é dinheiro. Lógico que tempo é dinheiro. Vou dar um exemplo típico para vocês. Daqui a pouco você tem uma aplicação financeira lá que diz o seguinte: uma aplicação financeira que diz o seguinte: se você fizer uma aplicação financeira, por exemplo, estou inventando uma história aqui, mas tem coisas parecidas. Se você, vou dizer que tem uma lei que diga assim, ó, se você fizer uma aplicação financeira pelo período de 60 dias, você não paga o IOF. Um exemplo, certo? Se você deixar 60 dias, você não paga o IOF. Um exemplo, estou dizendo. Isso não vai ocorrer, mas estou dizendo isso. Tá certo? Ó, se você, de repente, for fazer o saque com 59 dias, um abraço. Você vai pagar o IOF. Ou, se você fizer uma aplicação financeira, por exemplo, que você deixe 180 dias, ao invés de nós cobrarmos 15% de imposto de renda na fonte, nós podemos cobrar 10%. Você tem que deixar os 180. Se você deixar 179, você perde.
Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a mesma coisa vai acontecer com o lucro real. Porque o lucro real daí, no caso trimestral, ele vai olhar o trimestre, não o ano. Certo? E daí, pelo fato dele usar o trimestre, você provavelmente tenha uma situação lá que você, de repente, precisaria de 6 meses encaixa dentro do ano, mas 6 meses não encaixa no primeiro trimestre. Pode ser que 6 meses encaixe no segundo. Ah, mas daí eu só vou poder utilizar esse benefício no segundo. Sim, mas você deixou de usar no primeiro. Então, existe sim impactos tributários. Tá? Não existe o impacto no procedimento de fazer lançamento, de evitar, não, isso não existe. Mas dá impacto financeiro. Às vezes dá um impacto financeiro e também dá trabalho, dá muito trabalho. Até pode ser que, de repente, o resultado, em algumas situações, possa ser o mesmo. Você vai ter muito mais trabalho no trimestre do que no ano. Ah, mas eu vou ter que fazer. Sim, mas você vai ter mais demonstrações para fazer. Tudo. Muito bem. Então, quando a empresa recolher o seu DARF, que é a manifestação pela opção pelo DARF, dizendo que ela quer o lucro real trimestral, é trimestral, não muda mais. Vai valer para o ano inteiro. A mesma coisa serve para lucro presumido, e no caso do Simples Nacional tem que fazer a opção até o final de janeiro. Certo? Então, tudo isso, na realidade, tem que ser observado. Tempo é dinheiro, hein? Lembrando que o limite trimestral é de 60 mil reais e também terá compensação sobre os prejuízos fiscais no trimestre com a limitação de 30%, né? Lucro real do trimestre, no caso. Né? Certo? Muito bem. Ah, Souza, mas aonde que dá um impacto? Opa, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, estou fazendo um comparativo aqui entre o lucro real anual e também o trimestral. Ok? Vocês vejam aí nessa lâmina, aí, nesse slide, eu já coloquei ali primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro, quarto e o total do ano. Ok? Muito bem, vamos lá. Ó, vamos imaginar que a companhia Lucro Certo, ela apresentou o seu lucro real. Se você está dizendo que ela teve lucro real, ela já fez adição, exclusão, já fez isso aí, certo? Lucro real já é base de cálculo, não esqueça disso. A empresa, então, teve o lucro real de 240 mil no ano. No ano. Opa! Se ela teve 240 mil no ano, isso vale dizer, lucro real, já é base de cálculo. E sobre esses 240 mil, ela vai aplicar 15% da alíquota básica do imposto de renda, que vai dar 36 mil reais. E ela vai aplicar 9%, que é a alíquota da base de cálculo, aplicada na base de cálculo da CSL. Então, ela no ano vai recolher 57.600 de carga tributária. É ótimo. Ok. Mas vamos imaginar agora que esse 240 mil está fracionado por trimestre. Por trimestre. Ok? Vamos lá. Ó, o lucro real foi 70 mil no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março. Foi 70 mil no segundo, abril, maio, junho. Foi 60 mil no terceiro, agosto, setembro, outubro. Julho, desculpa. E no último, outubro, novembro, dezembro, 40 mil. Fechou 240 mil, beleza, ótimo. Ah, Souza, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. 240 mil está fracionado. Está fracionado.
Tempo é dinheiro. Bom, o que vai acontecer então? Opa, a CSL, a CSL está sendo aplicada pela sua alíquota de 9%, não muda nada, no primeiro trimestre, segundo trimestre, no terceiro trimestre, não é? 21.600. Bingo, bingo. Você veja que a CSL teria o mesmo valor do que o anual. Não mudou nada. Aqui, o tempo não foi dinheiro. É a mesma coisa. Se é a mesma coisa, o que acontece é que no trimestre vai ter mais trabalho. Você vai ter que fazer quatro estruturas de balanço, de RE, de MPL, não sei o que e tal. Não só quatro estrutura societária, mas fiscal. Você vai ter que montar imposto de renda, tudo em cima dessa estrutura, ok? Muito bem, então você vai ter mais trabalho, com certeza. Porque você vai ter que fazer quatro estruturas por trimestre e lá no final do ano você vai ter que consolidar o balanço. Para ficar com o balanço do ano, balanço de REs, mas do ano você vai ter que fazer isso. Tem que mandar para banco, para CVM, para não sei aonde, tem que mandar. Para fornecedores, clientes, tá? Então, vai dar mais trabalho. Muito bem. Vamos ver o imposto de renda agora. Opa! A alíquota básica do imposto de renda é aplicada igualmente. 15% em cima do 70%, 15% no segundo, 15% no terceiro, tá? 36 mil. Pô, Souza, o imposto de renda deu tudo a mesma coisa. Verdade. Bingo. Mais uma vez, está tudo certinho. Opa, mas agora vamos ver uma coisa. Aí é que está o mote da questão. A parte básica está legal. A pergunta que você faz é o seguinte, mas vai ter adicional, Souza? Lá no ano não teve adicional. Aqui no trimestre vai ter? Com certeza. Com certeza. De que maneira? Vejam aqui, ó. Ó, o primeiro trimestre vai ter um adicional de R$ 1.000 e é definitivo. Por que vai ter um adicional de R$ 1.000, Souza? Bom, já expliquei para vocês. Qual é o limite por trimestre? Sem o adicional é 60 mil. Se você teve 70, isso vale dizer que de 60 para 70, você teve um excesso de lucro de 10 mil. Se você teve um excesso de 10 mil, 10% dá mil. Então você vai pagar mil a mais. Ah, mas isso repetiu-se também no segundo trimestre? Sim, 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 repetiu-se. Mais mil. Mas lá no terceiro trimestre? Não, lá deu 60, deu na tampa. Ah, mas e no quarto trimestre? Pô, o quarto trimestre deu 40. Sim, deu 40, não paga nada. Só que deu 40, não paga nada, mas efetivamente não recupera os dois anteriores. Porque o cálculo é definitivo. Ah, sim. Então, isso vale dizer que o total da carga tributária aqui foi de 59.600 e lá em cima foi de 57.600. A empresa pagou 2 mil a mais, então, Souza? Sim, pagou 2 mil. Nós aqui estamos fazendo o cálculo que é 2 mil, mas se fosse 200? Se fosse 200? Por uma escolha do profissional de querer fazer com que ele vá fazer no trimestral, para facilitar até procedimentos, a empresa venha a ter um desencaixe de dinheiro, por exemplo, de 200 mil. E não seja 200 mil, que seja 30, que seja 20. Qualquer desencaixe que esteja lá, desnecessariamente, é porque faltou, de repente, melhor planejamento, entende? Então, aí está a situação emblemática.
A opção pelo lucro trimestral aqui provocou uma perda de R$ 2.000 de forma definitiva. Não tem retorno mais. Não tem compensação. Não tem. Muito bem. Vamos imaginar agora que a empresa, ela já fez a opção, pelo lucro trimestral, já fez. Ok? Já decidiu. Então já é definitivo. Já é definitivo. Aí o que aconteceu? Ela já teve a apuração do lucro real no primeiro trimestre, 150 mil. No segundo, de 50. No terceiro, teve prejuízo de 40. No quarto, lucro de 100, total 260. Bem, mas ela já se decidiu pelo trimestre. Decisão dela. O que vai acontecer? Opa, isso aqui, ó. Primeiro passo de tudo, veja como as coisas mudam. Ela só vai poder compensar o prejuízo do terceiro trimestre só no quarto, no último trimestre, e mais 30% daquele lucro real do quarto período. Portanto, não vai, mesmo tendo R$ 100.000 de lucro, não vai poder usar os 40 mil. Só 30% do valor do lucro real, que é de 100 mil. Muito bem. A partir do momento que você faz esse primeiro cálculo, você agora vai ficar com as bases de cálculos ajustadas para efeitos de tributação. Vamos lá. Opa! O primeiro trimestre continua com 150 mil, o segundo com 50, o terceiro é prejuízo, né? E o quarto vai ter um redutor em cima dos 100 mil, de 30 mil, e vai ficar com 70, certo? Mas veja que vai ter um redutor de 30, mas não tem o redutor de 40. Já vai dar nada. Bom, uma vez formatado a base de cálculo, como é que ficaria agora o impacto tributário? A alíquota de 9%, primeiro trimestre, 13.500, segundo, 4.500, terceiro, nada, quarto, 6.300. Qual será o total de arrecadação da CSL no ano? 24.300 no formato trimestral. Guarde esse número, 24.300. Como é que vai ficar o imposto de renda? A alíquota normal do imposto de renda, de 15%. 22.500, 7.500, 10.500, 40.500. Ótimo. Agora que vem o pepino. Tem adição? Tem excesso? Sim. Sim. Por quê? O primeiro trimestre foi de 150. O limite sem excesso é 60. 150 menos 60 tem um excesso de 90. 90 a 10% dá 9. Então vai pagar um adicional de 9. No segundo trimestre não teve excesso, não paga nada. No terceiro trimestre deu prejuízo, não paga nada. Mas ainda teve um excesso de R$ 10.000 aí, né? 70, teve um excesso de R$ 10.000 no último trimestre, no quarto. Por quê? Porque lá no quarto ficou 70. Se ficou 70, o limite no quarto era de 60. Passou 10. Mais R$ 1.000. Somando, houve um acréscimo de adicional de R$ 10.000 no ano calculado pelo trimestre. Vamos somar a carga tributária aqui na última linha. Opa! Então aqui nós vamos ter 45 mil de CSL, imposto de renda, no primeiro trimestre, 12 mil no segundo e 17.800 no quarto. Total de 74.800 é a carga tributária feito pelo regime trimestral. Muito bem. Mas se a empresa
tivesse feito a opção do lucro real anual, como é que ficaria? Opa! Se a empresa tivesse feito a opção de 260 mil no ano, ela pagaria 9% de CSL, daria 23.400. Mais 15% do imposto de renda normal, 39. E como o anual seria 260, então 260 menos 240 dá 20 mil. 10% pagaria R$ 2.000 de excesso. 2. Ok? 2. Muito bem. De tal sorte que o imposto de renda da empresa seria de R$ 41.000, certo? R$ 41.000. E o total que a empresa pagaria no ano seria 64.400. Como ela fez a opção pelo trimestral, ela vai pagar 74.800. Moral da história. Eu não estou enxergando aqui a folha, aqui, porque a lâmina está em cima aqui, né? Mas se você pegar 74 menos 64, daria aproximadamente R$ 10.000 aí que a empresa pagou a mais. Pagou a mais porque ela fez a opção do trimestre. O que eu quero dizer para vocês? Tem que tomar muito cuidado na hora de orientar o empresário nessas opções. Nós não podemos nos focar tão somente só na contabilidade. Nós não podemos nos focar tão somente na operacionalidade, até porque hoje os sistemas fazem muitas coisas automáticas. Nós temos que auxiliar o empresário na gestão, no planejamento, na orientação. Por quê? Se o profissional pode ser nota 10 na execução que ele esteja fazendo, nos controles dos registros, mas se alguém for fazer uma auditoria lá e detecta que o profissional está contribuindo para que a empresa tenha um desencaixe de 50 mil, 60 mil, 200 mil, esse funcionário não fica na empresa. Se for um escritório, ele perde a contabilidade. Nós temos que estar focado efetivamente na gestão, no planejamento, na orientação, porque o serviço burocrático técnico, as máquinas já estão fazendo isso. Aí está o grande problema. Tá certo? E daí? O dia que o teu trabalho é auditado por alguém e diz que você é incompetente ou está fazendo coisa errada, como é que vai ficar? Você perde o emprego. Eu já disse a vocês, quando você estiver fazendo qualquer trabalho na área de custos, é custo fixo, é custo variável, é semifixo, é semivariável, na dúvida, coloque fixo. Se você colocar fixo pela prudência, pelo princípio da prudência, você está fazendo com que as decisões sejam mais enérgicas dentro da instituição. Se você já chegar para o empresário e dizer assim, ó, a nossa empresa está vendendo dinheiro, está vendendo bem hoje de tal maneira que até o final do ano você vai ter 500 mil de lucro, ele já gasta o dinheiro sem ter o lucro. Já gasta o dinheiro. Então, o que ocorre? O nosso papel dentro do lado efetivamente contábil é, acima de tudo, e mais do que nunca, um trabalho de orientação. E para você orientar, você tem que ter conhecimento. E para ter conhecimento, tem que buscá-lo. De outro jeito. Tá? Muito bem. E aqui, só para finalizar a última lâmina, eu fiz aqui só para mostrar para vocês, só para treinar aí esse negócio de valor de adição por 10%, não, exatamente. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa tenha 330 mil reais lá de prejuízo de períodos anteriores. Já tem.
Vamos imaginar que ela esteja fazendo só um mês, só um mês de janeiro. O que ela poderia aproveitar para deduzir aquele 330 mil lá? Só um mês, só um mês. Então, vamos lá. Seria isso aqui, ó. Isso vale dizer que se o lucro real é de 100 mil, ela só vai poder abater 30 mil, que é o 30%. Aí o que acontece? Você vai ficar com 70 mil a base de cálculo. Pronto, 70 mil a base de cálculo, calcula-se a alíquota de 9%, os 15% básico e os 10% adicional. Pronto. A carga tributária dela é 21.800, foi tudo certinho. Então, essa planilha aqui é só para exercitar esse raciocínio, só para mexer com a cabeça. Bom, agora vamos imaginar que não é um mês, que são 6 meses. Janeiro, fevereiro, março, junho, vai até junho. E ela tem, em 6 meses, um lucro real de 50 mil. O que ela vai poder abater lá do 30 mil que ela tem lá, do 330 mil lá? A mesma coisa. Ela vai poder compensar 30%. Ó, se ela vai compensar 30% de 50, ela vai compensar 15. Vai sobrar 35. Se vai sobrar 35, calcula-se os tributos. Ó, CSL 9%, imposto de renda 15%, não tem adicional. Então, não tem adicional. Ótimo, fechou. Muito bem. Agora vamos imaginar que a empresa tem 9 meses, tem de janeiro a setembro e está com prejuízo. O que poderá abater de prejuízo 330? Nada. Nada. Nada, nada. Tá, mas ela está com 40 mil de prejuízo, por exemplo. Se ela tiver 330 mil lá de prejuízo e até setembro teve 40, vai ficar mais 40 somando. Ela vai ficar lá na Receita Federal, lá na ECF, dizendo que ela tem 330 mil dos anos anteriores mais 40 mil desse ano aqui, pronto. E ela só vai poder abater em 30%, desde que seja operacional. Agora, observe o seguinte, vamos imaginar que agora é o ano, só o ano. Ela teve 1 milhão e 200 no ano todo, mas ainda ela tem 330 de prejuízo dos anos anteriores. O que ela pode fazer? Opa, o que vai acontecer? Ela vai poder abater os 330. Por quê? Porque se você pegar 30% de 1 milhão e 200, é maior do que 330. Aí sim, aí você consegue abater totalmente. Todo o prejuízo que tiver, você consegue abater. Porque você teve um lucro muito grande. Beleza? Ótimo. Aí, se você abateu o do ano anterior, para esse exercício ainda fica 870. O que vai acontecer? Opa, se você aplicar 9% do ICSL, vai dar 78. Se você aplicar 15% do imposto de renda, a alíquota básica, vai dar 130, mas vai ter adicional. O adicional de 630. Por quê? Porque, na realidade, se você pegar 870 menos 240, ainda vai ficar 630 mil de lucro. Dos 870 vai ficar 630 mil. 10% dá 63. E a carga tributária daria 271.800. Certo? Muito bem. Então, vocês vejam que, muito mais do que a execução, se faz necessário estruturar, analisar, equalizar, orientar o empresário nas melhores decisões e, mais do que nunca, nessa época de prejuízos que a gente está tendo aí, com relação à pandemia e outras coisas a mais, é muito mais do que importante isso aí, certo? Por essas andanças minhas aí que eu sempre tive, eu sempre vi que tiveram lugares que até tecnicamente funcionava maravilhosamente bem, né? A contabilidade em dia, tudo, toda a equipe ficava até feliz da vida, né? Porque faziam tudo, né? Dentro do tempo hábil, já até o quinto dia do dia, o quinto dia útil do mês subsequente, os primeiros 10 dias, né? Já estava com o balanço do RE, já estava tudo pronto. Mas sabe o que acontece? Fazia a empresa perder dinheiro, cara. Muito dinheiro.
Quer dizer, tinha um orgasmo todo dizer que estava tudo em ordem, mas causava prejuízo para a empresa, o desencaixe de dinheiro na frente. Entende? Então, esse é um cuidado que tem que ter. Porque nós, como profissionais, nós somos médicos, médicos das empresas, entende? Nas orientações. Né? E médico em contabilidade tem que prescrever o remédio da melhor maneira possível, né? Tá certo? Se o empresário vai tomar o remédio ou não, é problema dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Meus amigos, são 20 horas e 30 minutos. Eu penso que nós estamos com o nosso tempo, né, cumprido. Eu automaticamente tenho que passar essa gravação para outra turma. Eu sempre tenho que esperar um tempinho para que conclua, né, o tempo lá. Dá um delay lá de uns 5 minutos mais ou menos, para poder passar para outra turma. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida ou coisa assim, que, por favor, pergunte. Eu já estou montando o segundo trabalho para vocês, e já até quinta-feira quero ver se eu já passo para vocês o segundo trabalho, tá bom? Daí eu entro em detalhes mais no próximo encontro. Tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida? Muito Tudo bem. bem, professor. Então, se ninguém se manifesta, eu peço, por favor, né, que se retire da sala, para eu poder dar prosseguimento aqui, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até o próximo encontro. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado.